Né? O microempreendedor individual, ele precisa ter o controle do seu faturamento, tá? Ouviram, né? É importante também ter assessoria contábil para poder se assegurar de todas essas tratativas que a gente está conversando aqui. É deixar, falar, agora já deu 81 mil e eu preciso faturar a próxima nota e vai estourar. Esse é o momento errado. E falando em simples, né? Entre simples nacional e lucro presumido, qual regime costuma ser mais vantajoso para pequenas empresas em 2026? Aí a gente sempre cai numa questão que já aconteceu até com alguns clientes. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro vídeo do nosso AroCast, né? Eu tô aqui com a Maria Laura hoje, a nossa diretora da Unidade São Paulo. Gostaria de agradecer a presença dela, né? Para falar de um assunto muito importante, que todo mundo liga pra gente para falar, questionar, que é como migrar de MEI para ME. Então, a gente separou algumas perguntinhas aqui mais recorrentes, né, sobre esse assunto, para falar nada melhor do que ela, Maria Laura, empresária, 10 anos de Aro São Paulo, né? Então, vamos lá, eu vou começar com as perguntinhas. Tudo bem, Maria? Eu tô bem, querida, e você? Tudo certo. A gente tá muito chique, você não acha? Não, eu acho que a gente tá em outro patamar já. Uma chiqueria, como Mas diz. também, né? Até aqui foi um caminho árduo. 10 anos. 10 anos. Conta um pouquinho desses 10 anos, como que começou, sua trajetória, para o pessoal conhecer, né? Nosso primeiro vídeo, acho que é importante. Tá. Acabei de fazer um podcast com a Marta, né? Até falei um pouquinho sobre isso. São 10 anos em junho de Aro, Unidade São Paulo. Eu já estou nesse ramo aí. Minha formação não é contábil, não sou contadora, minha formação é jurídica. Mas eu, né, tenho uma bagagem, uma experiência em escritórios de contabilidade. E há 10 anos atrás, conheci Cristiano Aro, nosso CEO, né? O grande empreendedor aí do grupo. E a gente, né, se alinhou e decidimos iniciar com a Aro Unidade São Paulo, com a Unidade São Paulo aqui em São Paulo, né? Aqui no município de São Paulo. E daí, com isso, a gente abriu aí nosso leque, né? Para melhor atender os clientes. E o objetivo da Aro sempre foi estar próximo ao cliente. Então, as nossas unidades têm esse objetivo, de estar próximo ao cliente, né? O cliente que tenha fácil acesso. E aí, a ideia da Aro São Paulo foi isso. A gente tá próximo dos clientes daqui de São Paulo, da grande São Paulo. E é isso. Isso foi acontecendo, foi rolando. E estamos aí. E justamente essa é a ideia, né, do nosso podcast aqui da Aro, trazer conteúdos informativos para os nossos clientes e para pessoas que têm interesse, né, em toda essa parte. Então, vamos lá? Vamos, bora lá. Vamos com uma perguntinha bem básica para começar. Tá bom? Deixa eu achar aqui. Então, quais são os sinais de que um MEI já ultrapassou seu limite de faturamento e precisa migrar para a ME? Olha, Laura, deixa eu te falar uma coisa. Antes de falar dos sinais, eu acho que, primeiramente, o empreendedor, né, o microempreendedor individual, ele precisa ter o controle do seu faturamento, tá? Porque, assim, o MEI, ele tem um limite de 81 mil no ano. E, com isso, tem 12 meses para o empreendedor avaliar e ter um planejamento financeiro, né? Mês a mês, o quanto ele está faturando para não chegar próximo do limite e ter que correr ou ter que ter problemas aí com multas e reprocessos, né? Então, assim, eu acho que a principal questão é do limite, né? Desse limite aí que tem esse ponto. E ele ter esse acompanhamento, tá? Então, a partir do momento que ultrapassou, né, o limite que é permitido no MEI, que é 81 mil, ele perde a condição de MEI e tem que fazer todo um outro processo para ele continuar com a empresa sem que a empresa fique com alguma irregularidade. Tá? Entendi, o importante é ter... o que acontece? Muitos empresários, muito empreendedor individual, ele começa a ser MEI, constitui a MEI, mas ele não tem uma gestão própria mesmo de financeira. Então, ele acha que não precisa pagar taxa, ele acha que não precisa ter esse controle, né, desse faturamento, e é aí que ele se perde. Aí o barato sai caro, porque aí tem que regularizar essa MEI e vários passos aí, que a gente acredito que até vai ter perguntas sobre isso, que vai começar a ser custoso por falta desse controle. Ouviram, né? É importante também ter assessoria contábil para poder se assegurar de todas essas tratativas que a gente está conversando aqui. Isso. Na verdade, o MEI ele não tem a obrigatoriedade de ter uma assessoria contábil. Então, se a pessoa opta por não ter, ela tem que ter esse planejamento dela. Agora, se ela opta por ter, ela pode contar, inclusive com a Aro Contabilidade, porque aí nós que fazemos esse monitoramento, nós que acompanhamos mês a mês como está a evolução desse MEI, dessa empresa. Então, qual que é o momento certo para fazer a migração de MEI para ME, visto, né, todas essas questões que você levantou? E quais os riscos de atrasar essa decisão?
Vou falar um momento errado. O momento errado é deixar estourar. É deixar, falar, agora já deu 81 mil e eu preciso faturar a próxima nota e vai estourar. Esse é o momento errado. Então, com o acompanhamento financeiro, né, com essa gestão da própria empresa, o empresário ou a empresária já vai vendo que ele está chegando perto. Então, olha, se a gente dividir 81 por 12, dá uma faixa de 6 e pouco por mês, os centavinhos não me vem à cabeça. Então, olha, eu já faturei 10, já estou faturando 10, sempre está acima disso, ele já tem que se atentar para falar, a próxima nota ou as próximas 3 notas já vai ultrapassar o limite. Então, ele tem que ter uma antecedência, né? Ter que ter um tempo para daí fazer tudo com calma e não fazer atropelado. Porque o mês, se você ultrapassa o limite em 20% acima, você tem que retroagir e gera multas, encargos que não são, né? Que não é necessário para esse momento, para o fluxo da pessoa. Então, de novo, você me fez uma pergunta, eu estou falando isso. Tem que ter planejamento financeiro. Ele controlar mês a mês a emissão de nota, ou, né, não sei se às vezes a pessoa, eu só faturo a cada 3 meses. Mas ter esse controle para não deixar chegar no limite ou ultrapassar o limite. Por conta de multas, recálculos, ou até mesmo uma contabilidade retroativa. O MEI não tem obrigatoriedade, mas se ele estourar e virar a próxima tributação, que é o Simples Nacional, ele tem que retroagir. Dependendo da situação desse estouro, vamos dizer assim, num linguajar mais simples. E falando em simples, né? Entre Simples Nacional e lucro presumido, qual regime costuma ser mais vantajoso para pequenas empresas em 2026? A minha opinião, tá? E é o que eu converso até com os nossos especialistas tributários. Ainda é o Simples Nacional, né? 26 ainda o Simples não vai estar envolvido nessa nova reforma tributária. E o MEI, a partir do momento que ele estoura ou que ele não cabe mais na condição de MEI, o Simples Nacional ainda é a melhor opção. Né? Até mesmo por conta da alíquota. O Simples Nacional, né, dependendo da atividade e da tabela do Simples que ele se encaixar, vai ter uma alíquota mais barata, mais em conta, né? Então, o MEI está acostumado a pagar uma taxa mensal e se ele já for para o presumido, esse encargo tributário vai ser muito mais alto. Obviamente que tem que olhar caso a caso, negócio por negócio. Por isso que nós também da Aro, nós fazemos essa análise tributária, esse estudo tributário. Não só de MEI para Simples Nacional, mas também de Simples Nacional para lucro presumido, porque tem algumas empresas, alguns empresários que acham que o Simples é o melhor. E dependendo da situação, não é mais. Aí, como que nós trabalhamos? A gente todo ano, né? Ou sempre que a gente vê a necessidade, a gente faz um estudo tributário para verificar qual o melhor cenário para aquela empresa, para aquele empresário, considerando a atividade, faturamento, né? Tudo mais que ele possa vir os negócios, né? Um planejamento de negócio que ele está pensando em ter, novos clientes. Então, a gente colhe várias informações para apresentar qual será a tributação mais vantajosa nesse sentido de pagar menos imposto ou pagar o que é certo para a realidade dele. Não está pagando imposto a mais, sendo que ele poderia estar pagando um imposto menor. E quais as mudanças jurídicas e contratuais um empreendedor precisa considerar ao migrar de MEI para ME? Aí a gente sempre cai numa questão que já aconteceu até com alguns clientes. Existem 2 tipos de cenário que a gente pode seguir nessa parte societária. Tem um cenário que é mais barato e a maioria quer fazer por conta de economia, mas que mais para frente pode ter problema, que é só transformar. Então, tem a MEI, ela só transforma em Simples Nacional e continua com aquele requerimento do empresário e só. E tem a transformação e alteração, que é o que eu sempre indico, tá? Então, o que é? A gente transforma de MEI para Simples Nacional e a gente também faz uma alteração contratual, que é alterar a razão social, tira o nome da pessoa, o CPF, que é comum no MEI, põe um nome que a pessoa queira pôr, né? Um nome comercialmente mais bacana, o que ela queira. A gente aproveita e altera endereço, dados cadastrais e faz essa alteração em todos os órgãos competentes. Por que eu falo que tem 2 cenários? Porque eu tive um caso de um cliente que, por economia, ele falou, eu não quero fazer isso agora. Eu quero só transformar em MEI, continuar com aquele meu requerimentinho, que é um papel só, com o meu nome, né? E boa. Eu falei, olha, você não quer aproveitar? Não, quero só fazer isso agora. Então, ficou mais barato, obviamente, porque é um processo mais simples, vamos dizer assim. E deu 3 meses, ele
prospectou, né, no segmento dele e conseguiu um cliente, mas o cliente era um cliente maior e ele queria estar mais formalizado ou com uma estrutura maior. Aí nós tivemos que... Ele voltou e falou, Maria Laura, realmente eu deveria ter feito alteração contratual, posto o meu nome, minha razão social, porque eu tô criando já uma logomarca, já queria aproveitar alterar o endereço, que a gente cresceu, não quero mais estar nesse endereço. Então, daí ele já tinha um contrato social, porque a gente fez a minuta com as cláusulas para ele. Então, assim, quando ele foi apresentar esse documento, criou um outro porte. O cliente dele viu com outros olhos, né? Então, existem os dois cenários. O mais barato, que você só transforma de MEI para Simples Nacional e segue com aquele documento padrão. Ou, né, você visando um crescimento e visando aí uma estrutura comercial, fazer o processo completo que eu sempre sugiro, que é a transformação e a alteração contratual em todos os órgãos competentes, fazendo minuta, com cláusulas, com razão social, com nome fantasia, e deixando com mais cara aí de empresa. Não que o MEI não seja, mas deixa mais com uma estrutura, alguma coisa assim. É minha opinião. E por que a contabilidade consultiva se torna essencial na fase de migração e como ela pode potencializar o crescimento? É aquilo que eu falei no começo para você. Assim, quando você tá sozinho e fala, eu não vou contratar uma contabilidade agora, por N questões, você tem que ter esse controle. Você tem que, mês a mês, olhar, mês a mês avaliar, entrar, puxar, né, pagar mensalmente a DASMEI, que vence todo dia 20, emitir as guias, lembrar que tem que emitir as guias saem, né, dos 12 meses, entregar a declaração anual da DASMEI, se você opta por não ter uma contabilidade. Se você opta por ter, nós fazemos tudo isso. Então, a gente, além de enviar as guias, a gente lembra que o pagamento está chegando, que é dia 20, porque você não atrasa, né? Porque o empresário não atrasa e não deixa de pagar e fica com uma pendência. Nós acompanhamos esse faturamento, esse crescimento, olha, e a gente sempre vai falar. A gente vai dar o melhor cenário tributário, porque a gente está acompanhando esse cliente, a gente sabe o que é o negócio dele, o que ele faz. Então, a gente vai estar próximo para dar sugestões necessárias na parte contábil e fiscal. E que erros comuns os empreendedores cometem durante a transição do MEI para ME que podem gerar multas ou perca de oportunidades? Eu acho que a partir do momento que ele vira Simples Nacional, não que MEI, eu acho que MEI ele já está com uma visão de empresário, tá? Ele já tem um CNPJ e aquela empresa, o desejo e a probabilidade é crescer. Mas quando ele transforma, né? Ele sai do MEI para virar um ME, né? Ou uma limitada, né? Ou um EPP, aí tudo depende aí de como vai ser a decisão, né? Como vai ser a empresa, a questão comercial e faturamento de tributária dele, né? Ele precisa estar mais ainda com essa visão de empresário. Então, acho que o grande erro é continuar... É como... eu tenho uma MEI, então... Só emito nota de vez em quando, depois eu pago essas guias. Eu acho que o caminho certo é se tornar um empresário mesmo. É ver aquilo como a empresa dele e ele com uma função de empresário. Então, a maioria dos erros é esse. Transformar, né? Virar para Simples Nacional, por exemplo, que é o mais comum. E deixar impostos pendentes, não ter um acompanhamento contábil, né? Não saber que quando transforma, né? E sai da condição de MEI, tem que ter uma contabilidade consultiva, próxima, que dê uma assessoria, que esteja próxima mesmo para aconselhar, para sugerir a melhor situação. Então, acho que o pior erro é isso. É manter a crença, né? E falar, não preciso contador, ou é muito caro. Eu acho que sai mais caro se a empresa ficar irregular. Tivemos recentemente um caso de uma cliente, você acompanhou, que ela tinha uma MEI, e ela estava com várias pendências, e aí ela contratou a gente, né? Porque ela ia fazer a migração para o Simples. E aí, ela não... onde já se viu, tá com esse monte de pendência. Quem vai arrumar? Mas vocês vão cobrar para arrumar esse retroativo. Não cobra, não. Então, aí começou, aí toda gerou tantas dúvidas para ela, tantos medos, que poderia ser evitado se ela tivesse lá atrás tido esse acompanhamento. Eu acho que o crescimento é mais... seguro e com qualidade, se tem uma assessoria contábil por perto. Para finalizar, quais estratégias práticas podem transformar a migração de MEI para ME em uma oportunidade de crescimento e aumento de faturamento? Eu acho que é mais uma parte comercial mesmo, né? Quando você... A MEI, todo mundo sabe que ela tem limites. Ela tem limite de faturamento, ela tem limite de atividade. Não é toda atividade que pode ser MEI. Então, quando há essa transformação, ou quando... Às vezes, o
o empresário ele pode nem estar estourando o limite, mas se ele tiver uma assessoria próxima e a gente já orientar e ele já tiver no mercado, querendo crescer, já tendo umas prospecções boas ou algumas ideias que vão fazer a empresa dele crescer, eu acho que ela tem mais um porte, eu acho que ela tem mais uma cara de empresa, eu acho que sai desse início, e daí até o próprio cliente ou um fornecedor já fala, nossa, ele já é um simples, ele já é um ME, ele já tem uma empresa, então eu acho que eu acho que mais pro lado comercial, assim, cresce aos olhos, mais do que uma MEI. Entendi. E aí que entra a Aro, né? Entra. Conta um pouquinho de como a Aro pode ajudar essa pessoa, você que está assistindo hoje, né? Que está em dúvida aí de migrar de MEI para ME. Como que a Aro pode ajudar esse cliente a fazer essa migração de forma segura, prática, enfim, solucionar o problema? Uma das grandes qualidades, né, e como a Aro trabalha, a gente sempre está muito próximo, a nossa assessoria é muito próxima. Então, primeiramente, a gente vai sentar com esse empresário, com essa pessoa, né, ou com essa empresária, né, tem muitas mulheres empresárias, e a gente vai entender o negócio dela, entender o que ela quer, fazer uma projeção dos próximos 12 meses, para a gente sempre dar o melhor caminho, o melhor cenário para ela. Então, a gente vai falar, o que você faz? Se você continuar nesse cenário de MEI, você só pode ir até aqui. Então, a gente entende, desde o chão de fábrica dela mesmo, como ela faz, qual a ideia dela, o que ela quer. Então, por a gente estar muito próxima do cliente com relação a isso, a gente sempre vai estar junto nessas decisões. Sempre vai dar essa segurança, do tipo, faz assim, tá certo, não vai ter problema, não vai ter erro, não vai ter multas. E a gente vai dar o caminho tributário, a gente vai dar o caminho contábil, que ajuda muito no financeiro, né? Que o contábil com o financeiro se falam muito, então a gente vai ajudar, às vezes, até organizar o fluxo de caixa dela, sugerir sistemas para que ela tenha mais facilidade em trabalhar com o fluxo de caixa dela. Então, assim, é amplo como a gente pode ajudar. A parte societária nem se fala, então ela vai ter um contrato certo, redigido certo, registrado em todos os órgãos que tem que ser registrado, em todos os órgãos competentes. Então, ela vai ter essa segurança para ela poder fazer o que ela gosta. Quer vender, quer fazer um bolo, quer ter uma casa de chá, né? Que é fazer o que ela gosta, sabendo que por trás tem uma empresa que vai estar ali com ela e vai ajudá-la no que ela precisa. Muito obrigada novamente, Maria Laura. Eu acredito que, para mim e também para quem está assistindo, esse conteúdo foi muito enriquecedor. E para você que está assistindo, que ainda não é nosso inscrito, se inscreve aqui e ativa o sininho, porque sempre vai ter conteúdos assim como o de hoje no nosso canal. Quer dar um tchauzinho ali pro pessoal? Não, obrigada, gente. Eu vou estar sempre à disposição, né? Pelo que, não só eu, mas a equipe, né? Pelo que eu conversei com a Laura, que a gente está planejando, nós vamos ter outros assuntos mais técnicos, assuntos mais... como que eu posso falar? Mais delicados, né? Estamos aí num ano de assuntos delicados, né? Que é o planejamento tributário, né? A reforma tributária. Então, a gente aí vai estar com vários vídeos, né? Estaremos com vários vídeos. E espero que vocês gostem. É nosso primeiro, né? Então, a gente só tende a melhorar. Aproveitando, né? O assunto, Laura, eu vou deixar um link para quem tiver interesse, saber, né? Né, se está no melhor momento para migrar, ou precisa, ou tem alguma dúvida sobre isso, clicar, que a gente vai fazer um diagnóstico, a gente vai te atender e tirar todas as suas dúvidas referente a isso. Vai cair direto no seu WhatsApp, No certo? meu WhatsApp. É isso. Então, cliquem no link, tá bom? E até o próximo vídeo.